é sobre o meu filho. Ele tem 8 anos e foi diagnosticado com TEA e TDAH. Há 1 ano, toma medicação para ficar mais calmo, pois fica agressivo quando nervoso e até funcionou para ele não ser agressivo com outras pessoas. Só que comigo ele continua agressivo e tem aumentado essas situações. Comecei a fazer o evangelho no lar, estou indo na casa espírita, estou fazendo uma reforma íntima e sei que não é só uma prova para ele, mas fico sem saber o que mais posso fazer. Mesmo com tudo isso, tem gerado uma crise de agressão dele para comigo e já levei ao médico e ele aumentou a medicação. O que mais fazer? E aí, Jorge, me ocorreu também, será que nós temos também algum tipo de interferência espiritual num quadro desse? Aí foi uma pergunta que eu acrescentei, que quando essa questão chegou aqui, que poderia estar agravando a situação. Você tem aí dois transtornos juntos, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e TDAH, que é o transtorno referente a hiper. Não precisa estar combinado, mas quando estão combinados torna ainda mais difícil. E pelo que você está falando, ele tem um transtorno do espectro autista de nível mais elevado, não é do nível 1, deve ser nível 2 ou 3, pela questão da agressividade, porque o nível 1 costuma não ser tão agressivo, costuma ser mais tranquilo de lidar. Bom, você está indo na direção correta, que é participar isso para o médico, para que ele faça a dosagem adequada da medicação. Mas é importante você observar que a medicação que é utilizada nesse tipo de situação, ela demora a fazer efeito. Não toma hoje para fazer efeito daqui a pouco. Não é como um tipo de medicamento que você toma, antiácido, que você toma e daí a 5 minutos já sentiu o efeito. Às vezes demora 15 dias, em média, para que você comece a perceber o resultado. Então, tem que ter um pouquinho de paciência para que o organismo comece a apresentar os resultados da medicação aplicada. Essa agressividade, ela pode ter raízes nas questões do vínculo espiritual entre vocês. Ele diminuiu a agressividade com as outras pessoas porque ele não tem uma relação espiritual com os outros, mas tem com você. Aí ele se mostra mais agressivo, até pela convivência, porque você tem que dizer não para ele, você tem que colocá-lo para dentro, as outras pessoas não colidem com os interesses dele. O autista tem dificuldade de ser contrariado naquilo que ele quer fazer, né? Então isso dificulta. E aí, como bem lembrou o Rubens, os amigos espirituais acabam se aproveitando dessas experiências e aguçando ainda mais essa agressividade. Aí você pergunta, o que mais que eu posso fazer? Você já está fazendo aquilo que deveria ser feito, ou seja, o atendimento médico, a participação a ele do diagnóstico, de como é que a criança se encontra, para que ele tome decisões acertadas sobre a dosagem. Você também está igual para que haja um acolhimento. Isso tudo são medidas acertadíssimas. Aí, se você pudesse somar a essas, você soma uma alternativa que não é necessariamente uma técnica da literatura espírita, mas a gente ouve muitos relatos de que esse tipo de técnica funciona. É esperar quando ele esteja dormindo para conversar com ele, abrindo seu coração profundamente e conversar com ele como espírito que ele é, não é como criança, de espírito para espírito, abrindo seu coração. Se for preciso chorar, chore, mas faça uma lavagem da alma. Costume-se a fazer esse diálogo com ele quando ele estiver dormindo, para que facilite essa conexão que você precisa fazer com ele nesse sentido. E aí, mantendo as orações, mantendo o culto do Evangelho no lar, o acompanhamento médico, o atendimento espiritual, certamente existe um terapeuta que também acompanha por conta da questão do TDAH, usando a medicação correta, na dosagem adequada, você vai se fortalecer emocionalmente. Porque, veja, nem sempre a gente vai ter uma mudança do quadro daquilo que a gente está atravessando. Mas a gente ganha força espiritual. É interessantíssimo isso.
como que a gente consegue ganhar força espiritual para que o mesmo problema que antes nos desesperaria consegue ser agasalhado dentro do nosso coração sem maiores dificuldades. Então, esse dom extraordinário que advém exatamente da capacidade de nós lermos a vida pelo ângulo espiritual, nossa, traz transformações muito profundas. Então, você diz, que mais que eu posso fazer? Então, eu lhe responderia, se fortalecer na fé, se fortalecer na certeza da imortalidade, se fortalecer no conhecimento e compreensão da vida imortal. Porque talvez o problema não mude do lado de fora, mas um coração forte pode fazer muita coisa, ainda que o menino não apresente grandes mudanças. Então, eu sugeriria a você que você mantivesse todas essas posturas, conversasse com ele durante a noite e coração forte, tá bom? Para poder atravessar as horas difíceis com mais serenidade.